O tema da nossa aula de hoje é classes de palavra, segunda parte. Essa é a segunda parte desse tema. Não tem problema nenhum se você não tiver assistido o anterior. Eu só recomendo que você assista as duas partes para conhecer completamente sobre esse assunto. Então hoje a gente vai ver as outras classes de palavras que estão faltando. Relembrando o que significam as classes de palavra, tem a diferença entre a classe gramatical e a função sintática que a gente viu. A classe gramatical é quando a gente considera a palavra de maneira isolada, fora de um contexto, a palavra sozinha. E a função sintática é quando a gente considera uma palavra dentro de uma frase, dentro de um contexto, dentro de um significado. Relembrando também como a gente diferencia as classes de palavras. Nós vamos diferenciar elas de acordo com a função que elas desempenham numa frase. Como eu falei anteriormente na outra aula, a gente não vai se aprofundar em sintaxe, então a gente vai ver, no caso, as palavras de maneira isolada. Então vamos seguir para as classes de palavra que estão faltando. Verbo. O verbo indica um fato, ação, estado ou fenômeno da natureza e se situa no tempo. O verbo nada mais é do que aquela questão da conjugação que a gente aprende, né? Aquela coisa que a gente aprende as conjugações, os tempos verbais e tudo mais. O verbo indica uma ação que alguma coisa está acontecendo e na sintaxe, só para vocês entenderem, ele é a função assim principal, é a mais importante. Tanto que quando a gente vai analisar uma frase, primeiro a gente procura o verbo para depois ver com o que o verbo está se relacionando ou não. Os verbos se dividem em conjugação. A primeira conjugação são os verbos que terminam com AR. A segunda conjugação são os verbos que terminam com ER ou OR. E a terceira conjugação são os verbos que terminam com IR. Por exemplo, primeira conjugação, cantar. Cantar termina com ER. Segunda conjugação, beber. Então, beber termina com ER, segunda conjugação. E o OR temos o verbo por. E a terceira conjugação, sair, termina com IR. Também temos as divisões de modos e tempos verbais. Temos o modo indicativo. O modo indicativo indica a certeza, né? Ele dá a ideia de certeza de que algo está acontecendo, algo aconteceu ou algo vai acontecer. Então, ele dá a ideia de que realmente aquilo aconteceu, é certo, é fato. Então, temos o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. O subjuntivo, ele traz uma ideia de dúvida, né? Talvez aconteça, né? Talvez vá acontecer. O subjuntivo, uma dica para vocês gravarem o subjuntivo, são, no caso, as conjunções que vêm na frente. O que significa o presente, o se, que é o pretérito, né? O passado, e o quando, que é o futuro. Então, o subjuntivo é que, se e quando. Presente, pretérito e futuro. O presente, passado e futuro. Pretérito significa passado. E o imperativo significa ordem, né? Dá a ideia de ordem. E só tem o afirmativo e o negativo. E outra coisa, a gente vai ver mais pra frente, mas o imperativo ele só vai da segunda pessoa para frente, tá? A primeira pessoa do singular não existe no imperativo. E agora a gente vai ver, como eu falei de pessoas, as pessoas verbais. Nós temos primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Isso eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. É o eu, tu, ele, nós, vós e eles. No caso, o eu, primeira pessoa do singular, o nós é a primeira pessoa do plural. A segunda pessoa do singular é o tu ou você, que a gente pode substituir, e o vós, vocês, é a do plural. A terceira pessoa do singular é ele ou ela, e eles, elas, é o plural. E temos as formas nominais do verbo, que são as formas que são usadas não ligadas a nenhuma pessoa. Todo verbo que tem a sua conjugação, ele é ligado a uma pessoa, porque uma pessoa realiza uma ação. Essas formas nominais, no caso, não tem essa pessoa ligada a este verbo. Então, nós temos o infinitivo, que é a forma pura do verbo que a gente viu anteriormente das conjugações, que terminam com R. Então, o infinitivo é a terminação com R. O gerúndio, que termina com NDO, que dá uma ideia de continuidade, né? Uma ideia de que está acontecendo alguma coisa, né? Esse NDO, acontecendo, fazendo, tudo ideia de continuidade. E o particípio, que é a terminação ado ou ido,
E algumas versões são irregulares. O particípio dá aquela ideia de passado. A gente não fala fazido, a gente fala feito. Tenho certeza que todo mundo já ouviu isso. Pronome. O pronome, ele substitui um substantivo, que é um nome, né? Nome é substantivo, ou acompanha, definindo, né, os limites de sua significação. Então, o pronome, ele substitui os nomes, né? Ele entra no lugar dos nomes, ou pode acompanhar, né? Que são os casos, por exemplo, de pronomes demonstrativos ou possessivos, que a gente vai ver mais pra frente. Temos os pronomes pessoais. No caso, são dois tipos de pronomes pessoais, que são do caso reto e do caso oblíquo. No caso reto, são os pronomes que desempenham a função de sujeito, que praticam a ação. Vocês vão lembrar agora que a gente acabou de ouvir isso. O eu, o tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então, por isso que quando a gente conjuga o verbo, a gente vê essa questão do eu, tu, ele, nós, vós, eles. Porque é justamente sobre isso. A gente tem que... A conjugação do verbo é ligada com o sujeito, que é quem pratica a ação. O caso oblíquo, diferente do caso reto, ele desempenha a função de complemento ou objeto, que é quem recebe a ação. Que no caso é o me, te, se, nos, vos, lê comigo e contigo. Então, por exemplo, ele não me falou, ele não te falou. Esse ti é a função de objeto. Ele não falou com você, ele não te falou. E os pronomes possessivos, meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso e vossa. Os pronomes possessivos geralmente vêm acompanhados de outra palavra junto. Então é minha casa, minha blusa, tua casa. Geralmente eles vêm, não é sempre. Os pronomes demonstrativos, que é o este, esse e aquele. E eu tenho uma dica para vocês saberem quando a gente usa este ou esse e aquele, né? Ou este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela e aquilo. O este, a gente fala geralmente quando está perto de quem fala. Então, imagine que vocês estão segurando uma caneta. Se vocês estão segurando a caneta e vão falar da caneta, vocês vão falar esta caneta, com T. Se a pessoa está segurando, uma outra pessoa que está perto de você está segurando a caneta, então é essa caneta, é perto de quem ouve. Então você vai apontar a caneta e vai falar essa caneta. E, no caso, o aquela caneta é quando a caneta está lá numa mesa distante de quem você está falando. Então, aquela caneta, pega aquela caneta ali para mim. Pronome indefinido, que geralmente se refere à terceira pessoa, ou do singular, ou do plural, né? E dá aquela mesma ideia de indefinição do artigo que a gente viu no outro vídeo. Algum, nenhum, outro, todo, pouco, muito, certo, qualquer, alguém, ninguém e algo. Então todos eles dão uma ideia assim de incerteza, incompleto. Os pronomes relativos se referem a um substantivo anterior, substituindo ele na frase seguinte, na oração seguinte, que, qual, quem, onde e cujo. E os interrogativos, né, que são usados em perguntas, que, quem, qual e quanto. Advérbio. O advérbio é uma palavra invariável que é capaz de modificar o sentido de um verbo, um adjetivo ou de outro advérbio. Então, o advérbio ele aumenta ou diminui, né? Ele dá mais intensidade às outras palavras que ele está em volta. Sempre expressa uma circunstância ou ideia acessória em relação à palavra que se refere. Uma dica para saber se uma palavra é advérbio ou não, isso geralmente em frase. Leiam a frase tirando essa palavra. Se a frase continuar fazendo sentido, essa palavra é um advérbio, porque o advérbio ele só adiciona mais alguma coisa. Por isso que é termo acessório, porque acessório ele pode ser tirado, sem problema nenhum. Outra dica para saber se uma palavra é advérbio ou não, ela vai terminar com mente no final. Então, possivelmente, afirmativamente, realmente. E os advérbios, eles têm as ideias que eles se propõem, que são as ideias de afirmação, sim, certamente, realmente, a ideia de dúvida, talvez, acaso, possivelmente, intensidade, pouco, bastante, muito, lugar, perto, longe, acima, abaixo, modo, mal, rapidamente, negação, jamais, não, nunca, tempo, agora, sempre e hoje. E também temos a locução adverbial. Lembrando que a locução geralmente são quando duas palavras desempenham essa função. No caso, elas desempenham a função de advérbio. De exemplo, a frase, às 10 horas, o ônibus chegará do sul.
Então, esse às 10 horas é locução adverbial de tempo, porque ele dá um tempo, dá uma hora, né, específica, mas ela pode ser tirada da frase sem problema nenhum. E o do sul é a locução adverbial de lugar. Então, está vindo de algum lugar. Então, do sul. No caso, a frase sem esses dois termos seria só o ônibus chegará. Conjunção. A conjunção, da mesma forma que a preposição desempenha a função de ligar palavras, a conjunção liga orações, liga frases. Então, nós temos dois tipos. As coordenativas, que ligam as orações que são independentes, então essas duas orações funcionam separadas. Então, por exemplo, faz sol, mas está frio. Temos duas orações, faz sol, está frio. Elas funcionam separadamente, mas a gente coloca ali a conjunção para ligar as duas. No caso, esse mais seria uma conjunção adversativa. A adversativa ela dá a ideia de contrário, é o contrário. E as subordinativas, que a conjunção liga orações que dependem uma da outra. Então, as orações não vão funcionar sozinhas. Então, ninguém sabe que ele está doente. No caso, a conjunção nessa frase seria o quê? Então, se a gente fosse separar igual a coordenativa que a gente viu ali anteriormente. Ninguém sabe. Ninguém sabe o quê? Parece que a ideia está faltando, né? Quem sabe, sabe algo. Então, no caso, que ele está doente é o que ninguém sabe. Então, as orações, elas dependem uma da outra. Então, a conjunção liga elas para que elas façam sentido. Interjeição. A interjeição é uma palavra ou locução que expressa emoção súbita ou intensa. Então, a interjeição é aquela classe de palavra que, né, geralmente é até acompanhada de exclamação ou ela vem separada por uma vírgula numa frase. Então, exemplo, minha nossa, uau, olá. Então, são essas pequenas expressões que nós usamos. E essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem ligados no material complementar e nos exercícios relacionados a esse tema. Até a próxima!